Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser para falar de uma ação pouco usual na justiça, mas existente. É a ação de prestação de contas. De quê? Da pensão alimentícia recebida. Então, quem é que entra com esse tipo de ação, pessoal? Via de regra, quem entra com a ação é aquele que paga a pensão alimentícia, tá? É o alimentante. Então, na maioria das vezes, o pai. E por que o pai ele entra com a ação? Para que serve esta ação? Essa ação, como o nome próprio diz, né? Ela visa a prestação de contas, aquele que recebe os valores dos alimentos, declarar, não só declarar, comprovar com que aquela verba alimentar está sendo utilizada. Essa ação ela não é muito usual, por quê? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Suponhamos que o pai pague um salário mínimo de pensão. A pensão alimentícia, conforme vocês já podem ter observado nos nossos vídeos anteriores, ela não é, embora tenha o nome pensão alimentícia, ela não visa única e exclusivamente caráter alimentar. Não é isso. A pensão alimentícia, ela deveria cobrir muitos outros gastos que não são ditos usualmente por aí. Quais são esses gastos? Especialmente os gastos com estrutura, os gastos com habitação. Então, gasto provindo de aluguel, IPTU, gasto aí com condomínio, água, luz, telefone, TVs. Então, assim, pessoal, supermercados, produtos de limpeza, às vezes uma diarista. Então, todos esses gastos, eles deveriam, né, ser alcançados pela pensão. Mas a gente sabe que, via de regra, a pensão alimentícia que o alimentante paga para a criança mal dá para custear os próprios alimentos da criança. Quem dirá todas essas outras coisas, tá? Mas se assim houver a possibilidade do pai de contribuição, ele deveria sim arcar com uma cota, uma parcela desses gastos que eu acabei de relatar. Água, luz, telefone, internet, aluguel, condomínio, tudo isso, tá? Via de regra, não cobre porque o valor é insuficiente. Então, o valor ele acaba sendo destinado para alimento, porque é a única coisa que dá, quando não, nem dá para isso, tá? Pois bem, quando eu digo um salário mínimo, né, acima de um salário mínimo, por quê? Porque um salário mínimo para uma pessoa que paga aluguel, tem essas contas de consumo básico, que sem elas não se sobrevive, sem água, sem luz, sem internet, né, sem compra de supermercado. Então, assim, quando essa pensão ela é até um salário mínimo, geralmente não tem por que a mãe prestar contas. Porque se ela tirar uma parcela de cada conta desta que ela paga, um salário mínimo não dá, né? Então não tem por que ocorrer essa ação de prestação de contas. O alimentante, via de regra, não deveria, né, entrar com a ação pedindo a prestação de contas. Pelo menos o alimentante que tenha conhecimento que eu estou falando aqui, que deve a pensão embarcar, né? Não deveria entrar com essa ação de prestação de contas. Mas nós estamos falando aqui em pensões acima de um salário mínimo, tá? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que o pai pague para a criança 2 salários mínimos, que vai dar R$3.000 e pouco. Essa mãe, ela mora em casa própria, essa criança não estude em escola particular, essa criança não faça nenhum tipo de atividade que demande pagamento, natação, balé, judô, nada, tá? E essa criança não tenha um convênio médico, essa criança dependa do SUS. Nessa situação hipotética, em que essa mãe não tem gasto com aluguel, não tem gasto com escola, não tem gasto com saúde, né? Não tem gasto com atividade nenhuma para esta criança. Então, este pai ele pode se questionar aonde está indo 3.000 e poucos reais. Então, numa situação como essa, em uma criança saudável, que não tenha nenhum gasto deste citado, este pai ele pode entrar com essa ação de prestação de contas, tá? E aí, nessa ação, ele vai pedir para que a mãe
ela esclareça com o que ela está utilizando esses 2 salários mínimos, R$ 3.000 e pouco. Se a criança não estuda em escola particular, se a criança não tem um convênio médico, se a criança não faz nenhum outro tipo de atividade paga, se a criança não demanda nenhuma terapia de saúde paga, né? Se a mãe não paga aluguel, se a casa é própria ou ela mora com alguém que lhe cede, por exemplo, a mãe mora com a avó, a casa é da avó, a mãe não gasta nada, né? Então, assim, tem justificativa para que este pai tenha os requisitos, por assim dizer, para que este pai ele entre com essa ação de prestação de contas, porque tem algo aí estranho ao conhecimento do pai, de onde, para onde, com o que está sendo utilizada essa verba alimentar da criança. Se não é com educação, se não é com saúde, se não é com atividade, se não é com lazer, né? Então, onde está indo esse dinheiro? Então, é um direito que o pai tem de entrar e saber que ele está fazendo um pagamento que a olhos nus ali não dá para perceber com o que está sendo gasto e ele quer que a mãe esclareça. E é isso, e a mãe vai esclarecer, né? Ela vai dizer assim, não, a criança não estuda em escola particular, só que eu preciso trabalhar, eu tô pagando uma babá, que só a babá é R$ 2.000, né? Por exemplo, tá? Vou te dando esse exemplo. E a mãe, ela vai esclarecer, né? E ela vai juntar ali o comprovante de pagamento da babá de R$ 2.000 que ela paga, por exemplo, né? Então, assim, é para isso que serve essa ação de prestação de contas. E aí, é importante que você, alimentante que paga esses alimentos, quando você pensar numa ação como essa, você tem que estar ciente para que a pensão que você está pagando para o seu filho serve. O que ela deve aí contemplar. Você precisa ter esse pensamento básico, tá? Para você saber se a sua desconfiança ela tem fundamentação ou se você vai meramente perder tempo e gastar dinheiro com advogado à toa, né? Então, é algo para se pensar. E agora, feito esses esclarecimentos, né, sobre essa ação de prestação de contas, eu tenho algumas orientações que eu sempre dou para os meus clientes com este tema aí de alimentos, de pensão alimentícia. Eu sempre digo o seguinte, pessoal, é muito bom quando a gente tem as coisas redondinhas, né? Quando a gente tem as coisas minimamente organizadas. O que eu quero dizer com isso? A mãe entrou com uma ação pedindo pensão alimentícia para o filho, né? O que eu recomendo quando possível? Que essa mãe abra uma conta bancária no nome desta criança para este filho e que peça que a pensão alimentícia seja depositada nesta conta. Por quê? Porque vai ficar mais fácil o controle. É algo muito óbvio, né? A conta bancária da criança vai ser depositada o dinheiro e a mãe, tudo que for pagando, a mãe vai pagar a mensalidade, o boleto escolar, da mensalidade da escola. Beleza, a mãe vai pagar lá da conta do filho. A mãe vai pagar natação para a criança, vai sair lá da conta do filho. A mãe, ela vai utilizar o dinheiro para comprar um kimono para o judô, vai sair lá da conta do filho. A mãe tá pegando um Uber para levar a criança no hospital, vai sair lá da conta do filho, né? A mãe depende de Uber, de transporte alternativo para levar a criança no judô, no balé, vai sair lá da conta do filho. Você percebe como vai ficar muito organizado? Suponhamos que esse pai, ele entre com uma ação contra essa mãe. Pura e simplesmente o extrato bancário da criança já vai dizer por si só que está sendo utilizado. Percebam que a coisa fica mais fácil, mais transparente, né? Do que esse pai entrar com essa ação contra essa mãe e essa mãe ter que começar a correr atrás da juntada de vários documentos e puxa a conta lá, não, essa conta eu paguei dessa conta, ou não, eu paguei do dinheiro que fulano me deu. Você percebe essa confusão? Vai gerar bastante estresse, né, para essa mãe correr atrás desses comprovantes. Quando a conta é da criança, é muito mais fácil. Então, assim, eu sempre recomendo que essa mãe faça isso. Vou entrar com uma ação de pensão alimentícia para criança. Beleza,
É possível? Já organiza, faz a conta no nome do seu filho, porque aí você já vai ter ali o processo feitinho para você, vai ser o extrato bancário. O extrato bancário vai falar por si só, não vai ter confusão nenhuma ali, né? E você vai conseguir comprovar tudo que você gasta com a criança, tá? Então, seria o ideal. E aí, o que eu sempre falo para as mães, né? Independente de preencher os requisitos, do pai preencher os requisitos da ação ou não, tá? Suponhamos que o pai nem preenche os requisitos, que o pai pague 50% do salário mínimo e ele cisme que ele vai entrar com ação só para atazanar a vida da mãe, só para tirar a mãe ali do eixo dela, fazer com que ela gaste dinheiro com o advogado, que ela tenha esse estresse, tá? Muitas vezes o pai faz isso, só para causar mesmo não tendo aí nenhum elemento para isso. O advogado do pai, de certa forma, está ganhando os honorários dele, então ele vai entrar com o processo que o pai quiser, né? Muitos profissionais até avisam que não tem viabilidade jurídica e tudo mais, mas se o cliente está pagando e ele quer entrar, tudo bem. Então que seja um terceiro, né? Que seja um juiz que diga para ele que o advogado tentou dizer e ele não aceitou, né? Muitas vezes esse processo ele tem esse destino final, né? De ser julgado inviável pela justiça, porque as pessoas simplesmente entraram com um processo totalmente inviável. Mas, se o pai, o alimentante, assim quiser, pois bem, que entre com o processo. Mas, mãe, né, é o que eu digo sempre pra vocês, até provar que focinho de porco não é tomada, você já teve um trabalhão. Então, você que é mãe, né, que a criança recebe esses alimentos, se você puder, mãezinha, ou pai, tem muito pai também que tem a guarda da criança, que é ele que é o responsável, o guardião, é ele que é o recebedor, né, que recebe esses alimentos. Se puder, já separa essas contas e sempre, suponhamos que a pensão alimentícia são 2 salários mínimos, valores maiores, né? Mantenha mais um motivo para você manter a conta da criança, para você manter tudo muito discriminado, porque nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos do que elas são capazes, até para atazanar a nossa vida, muitas vezes sem viabilidade jurídica, o processo é ajuizado, e aí entra aquilo que eu te falei, você vai ter que provar que focinho de porco não é tomada. Então, quanto mais organizado você estiver, né, melhor. Então, o que eu oriento? Guarde sempre os comprovantes de gasto da criança, tá? Então isso é de praxe, guarde sempre. Tive um gasto adicional, a criança ficou doente, gastei 400, 500 reais de remédio. Pegue as notas fiscais e gaste. Eu tô colocando a criança para fazer judô, né? Ou para fazer futebol, tenho que comprar uniforme, chuteira, meia. Pegue todos esses comprovantes e guarde. Sempre guardem todos os comprovantes. Por quê? É como eu disse, nós não sabemos quando que uma ação nos espera, certo? E nós não sabemos do que as pessoas são capazes, até para atazanar a vida uma das outras. Então, o ideal é que você mantenha esses documentos sempre guardados, com todos os gastos, especialmente os gastos no que tange aí a esses gastos específicos da criança, as coisas específicas da criança, né? Educação, lazer. Eu fiz uma viagem com a criança, guarde os gastos. Passagem aérea, guarde. Passagem de ônibus, guarde. Passagem com a gasolina, fui pro sul, viajei 800 quilômetros, guarde o gasto, né? Hotel, sempre guarde tudo, porque nós nunca sabemos, né? E aí é ruim você ficar guardando, né? Imagina, você ficar, todo gasto agora que eu vou ter que ficar guardando. Por isso, pessoal, que eu digo pra vocês, a conta individualizada da criança é a melhor coisa, porque você vai ter esses gastos já discriminados ali no extrato. Você percebe? Então, assim, se você puder separar, é o melhor, tá? Então, esta é a dica aí principal para este vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? E procure seu advogado também, se você já tiver um de sua confiança, e sempre procure manter esta organização. Mas se você fizer dessa forma, vai ficar muito mais unido, muito mais juntas as informações, e se eventualmente você precisar, que nós nunca sabemos, né, quando isso pode acontecer, vai estar de fácil acesso num simples extrato. Perfeito? Beijo, pessoal! Até mais, até o nosso próximo vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouquinho a dúvida de vocês sobre o tema.
Até mais!